Canção linda, viu? Jesus é a nossa salvação. Amém, irmãos? Nessa noite eu queria convidar você a ficar de pé. Pastor Flávio, faz favor, meu querido. Sabe, eu fico muito feliz toda vez que o senhor vem aqui. Eu queria que você viesse mais. Quem gostou do pastor Flávio? Pois ele nem começou ainda. Amém? Ele só apresentou a metade da melancia, agora tem a outra. Amém? Hoje ele vai ser canal de bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos receber ele com palmas nessa noite. Glória a Deus. Feitas as apresentações, né? Vamos estar vendo a nossa palavra no livro de Lucas. A hora não nos espera. Lucas capítulo 5. Eu tenho uma palavra de Deus para ti nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus é poderoso. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 a seguir. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação sempre sejam dados a Ele. Amém? Amém. E tem como título A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. E vai nos dizer: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus estava. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava o barco à multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Mas porque tu mandas, lançarei a rede. Eita glória! E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Assentai-vos dando glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, segundo as estatísticas, segundo algumas informações que eu busquei, segundo a previsão do tempo, o melhor momento, o melhor horário para se pescar ao mar é durante a noite. Mas eu venho aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui nessa noite, aleluia, para dizer para ti que o Deus que eu sirvo é o Deus de milagres, que o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. E quando nós falamos a respeito de estatísticas, quando nós falamos a respeito de informações humanas, terrenas, com previsão do tempo, nós falamos que para se ter uma boa pesca é necessário que haja tranquilidade sobre as águas. É necessário que não haja nenhum barulho para que os peixes possam sair de suas covas. E quando nós falamos a respeito
tranquilidade da mansidão das águas do mar, nós lembramos que durante o barulho os peixes não saem para se alimentar. Durante a noite, não havendo barulho de barcos, não havendo barulho de navios, não havendo nenhum barulho, os peixes sempre saem para se alimentar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para a igreja que Deus não trabalha em cima das estatísticas, que Deus não trabalha em cima das informações terrenas, que Deus não trabalha em cima da previsão do tempo, mas verdadeiramente Deus trabalha em cima da minha e da tua fé. Deus trabalha em cima da minha e da tua confiança, porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus do haja, Ele é um Deus do impossível. Os planos dos pescadores eram que, durante a noite, teria uma ótima pesca, mas não é da maneira que eles querem, é da forma que o Senhor, nosso Deus, trabalha. E já no finalzinho do dia, os pescadores vão em direção ao mar. Eles saem para pescar alegres, contentes, afoitos, confiando que vão ter uma boa pesca. Mas quando eles chegam ao alto mar, quando eles começam a lançar as redes, e o que eu digo para a igreja nessa noite? Nem sempre, quando a rede é lançada, virá peixe. Nem sempre, quando nós lançamos a rede, virá o peixe. Há momentos que, quando nós lançaremos as redes, sempre vem sujeira, um lixo, muito. E naquele momento, quando eles começam a lançar as redes, que eles começam a puxar, só saía sujeira em suas redes, um lixo. Eles passaram a noite toda lançando as redes de um lado para o outro, e nem o peixinho sequer espera. Mas enquanto isso, igreja, estava acontecendo o culto lá na beira do mar. O dia vai chegando, vai amanhecendo. Eles passaram a noite toda pescando, lançando as redes, nada de peixe. Quando o dia amanhece, o culto está acontecendo na beira do mar. E quando amanhece, igreja, eles falam com os outros: se até agora não pegamos nada, se durante toda a noite nós não pegamos nada, não vai ser agora que nós vamos pegar alguma coisa. E naquele momento eles decidem voltar para a margem do mar. Quem sabe frustrados, quem sabe agitados, ou até mesmo com ódio, com raiva, com ira, porque eram pescadores profissionais. Mas infelizmente naquela noite eles pescaram nada. Eles voltam para a praia, e no momento que eles chegam à margem do mar, da praia, eles começam a ouvir algo diferente. Eles começam a ouvir Jesus pregando, ensinando ao povo. Naquele exato momento estava acontecendo um culto na beira do mar. E quem estava pregando? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, estava ensinando o povo. E naquele momento eles estão a lavar as redes. E o que quer dizer lavar as redes? Lavar as redes quer dizer: por onde chega, para mim não dá mais, eu estou no meu limite. Quem sabe alguém de vocês um dia já falou isso para Deus: Deus, eu não aguento mais a situação.
Deus, eu estou no meu limite. Eu vou entregar os meus cargos. Eu vou entregar o meu ministério. Porque a luta está pesada, eu não aguento mais. Meu Deus, Mas hoje em dia, aleluia. nessa noite, gente, nós vivemos sobre uma palavra. E que palavra é essa? Não temas, pois o Senhor está contigo. Aleluia. O Senhor está contigo Glória. em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Deus é Eles estão lavando as redes, chateados, frustrados. Mas enquanto eles estão lavando as redes, a palavra está sendo ministrada aqui no lugar. Jesus está ensinando o povo. Mas no momento que Simão está a lavar as redes, ele começa a prestar atenção na voz de Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Espírito Santo se faz presente neste lugar. Ele ousa te encher com a graça. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ele continua lavando as redes. E de repente, quando ele continua a lavar as redes, o culto acaba. Jesus se direciona até Pedro e diz para ele: esse barco é teu. Naquele momento há uma conversa entre Pedro e Jesus. Este barco é teu? E Pedro responde para ele: sim, este barco é teu. Jesus diz para ele: será que você poderia me emprestar este barco? E Pedro diz para ele: o senhor vai pescar? Ele diz: não, eu vou pregar a palavra do meu Pai. Aí Pedro diz para ele: não, à vontade, pode pegar. Mas Jesus diz para ele: mas afasta um pouquinho da margem. E quando Jesus pede o barco de Pedro emprestado, eu aprendo uma coisa. Será que você daria o meu barco emprestado para Jesus? Eita glória, Senhor. Aleluia. Será que você daria o teu barco emprestado para Jesus? Se eu fosse você, emprestava. Amém, Senhor. Se eu fosse você, emprestava. Sabe por quê, igreja? Porque tem vitória chegando. Oh, glória, aleluia. Porque tem milagre acontecendo. Empresta o teu barco para Jesus, pode ter certeza que o milagre acontecerá na tua vida. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus. Forte, Jeová. E Pedro diz para ele: não, fique à vontade, pode pegar. Jesus começa a pregar de cima do barco. Ele então continua a lavar as redes. E de repente eu imagino os seus companheiros chamando Pedro para ir para casa, dizendo para ele: Pedro, vamos embora, porque nós pescamos a noite toda, nós estamos cansados, não pescamos nada, estamos aqui para casa. Porque o novo dia se inicia. Novo dia se inicia, um novo ciclo se inicia. E o que me chama a atenção nessa palavra, igreja, é que se Pedro fosse embora, juntamente com seus companheiros, verdadeiramente ele perderia a bênção. Ele perderia a vitória que há de vir sobre a vida dele. E se você se encontra aqui nessa noite, é porque verdadeiramente algo Deus tem preparado para a tua vida. E você não vai sair daqui de mãos vazias, porque algo Deus tem preparado para ti. Aleluia. Pedro continua a lavar as redes. Ele não foi embora. Ele continua a ouvir a palavra que saía da boca de Jesus.
Jesus volta para Pedro. Não, Pedro. E diz: aqui está o teu barco. Mas só tem um detalhe: eu não sei tomar emprestado algo que eu tomei e devolver vazio. Meu Deus, é forte. Meu Deus, Eu não aceito tomar algo emprestado e devolver da mesma forma que eu peguei. Eita glória. Pegou ele. Meu Deus, é forte. Se Deus te pediu um barco emprestado, empreste, gente. Meu Deus. Não perca a oportunidade. Toma tudo, Porque a Senhor. vitória é certa. O milagre vem, o milagre acontece. Lembra de Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus. E o belo dia uma conversa entre Deus e Satanás. E Deus pergunta para ele: então, de onde é que tu vens? Ele responde: de rodear a terra, de passear sobre a terra. E o Senhor diz para ele: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus. Mas aí Satanás diz para ele: é temente a ti, é fiel a ti. Mas e se eu tocar nele, será que ele vai continuar sendo fiel a ti? Deus diz para ele: toca. Porque eu aprendo com essa palavra, igreja. Se o Senhor está permitindo tocar, se o Senhor está ordenando tocar, é porque tem vitória, tem milagre acontecendo. É porque tem vitória, tem milagre para vir acontecer na tua vida. E na vida de Jó não foi diferente. Fui tocado. Eu imagino Jó dizendo, depois de ser leproso, eu imagino ele dizendo: estou passando por lutas, estou passando por dificuldades, estou leproso, os meus 10 filhos morreram, perdi todos os meus bens. A minha esposa pede para que eu amaldiçoe meu Deus e morra. Mas de uma coisa eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Glória a Deus. Aleluia. E que por fim se levantará sobre a terra. E que por fim se levantará sobre a terra. Há um milagre acontecendo em nossas vidas. Aleluia. Agora põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração, por voz de profeta. Aleluia. Você vai dizer assim, ó: para acontecer um milagre na minha vida, Aconteceu uma é necessário obediência, fé, oração e mudar de atitude. Mudança de atitude. Você já imaginou se Jó fosse ouvir a voz da mulher dele? Você já imaginou se Jó deixasse de ser fiel a Deus Todo-Poderoso? Ele continuou sendo fiel a Deus. E no final de tudo, Deus o recompensou. A cura chegou. Mas 10 filhos foram alcançados. Os seus bens voltaram para ele novamente, porque Deus é o Deus que garante a sua palavra e a promessa que Ele tem para a minha e para a sua vida. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. E naquele momento, igreja, quando Jesus está a conversar com Pedro, Jesus chama ele e diz para ele: vamos voltar à mão do mar. Vamos voltar às águas profundas. Precisamos nos aprofundar mais e mais na presença, na essência do Todo-Poderoso. Precisamos nos achegar mais a Ele, porque Ele chegará em vós. Precisamos buscar mais a essência, a presença do grande Eu Sou.
E o que me chama a atenção nessa palavra, quem sabe Pedro imaginou dizendo: Senhor, nós pescamos a noite toda, não pescamos nada, nós estamos cansados, quem sabe até mesmo frustrados, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. E sabe, você esteja passando por luto. E sabe, você esteja passando por dificuldades. Eu me lembro que no ano de 2024 eu questionei com Deus, estava passando por um momento difícil. E eu falei para Deus: Deus, eu não aguento mais essa situação. No meu trabalho eu só chorava. Nas madrugadas eu acordava chorando. E quando eu chegava em casa do trabalho, eu comentava com minha esposa. Ela tão somente falava: aguenta o processo, porque tem vitória chegando para a tua vida. Glória, Senhor. Aguenta o processo, porque tem vitória chegando para a tua vida. Ela comentava com outra irmã também de confiança dela. A outra irmã falava a mesma coisa. Diz ao pastor Flávio para ele aguentar o processo, porque tem milagre, tem vitória chegando. E o que é que eu fiz? Eu aguentei o processo, eu suportei o processo. E se hoje eu estou aqui na IEG São Francisco, é porque Deus me concedeu vitória, Deus me concedeu milagre, e é por isso que eu agradeço a Ele em todo o tempo, porque eu suportei, eu aguentei o processo de Deus da minha vida. Aleluias! Suporte o processo, gente. Aguente. A batalha está travada, a peleja está grande, mas suporte o processo. Aguente firme, porque logo mais você vai estar cantando o hino da vitória. Eu sou prova viva disso. Se eu fosse olhar para meu lado carnal, pastor Jonas, eu não estaria pregando aqui, eu não estaria hoje aqui. E Deus, Ele é tão tremendo que Ele fez um reboliço tão grande na minha vida, uma mudança tão grande na minha vida. Por quê? Porque houve uma mudança de atitude na minha vida. Aleluias! E naquele momento, igreja, Pedro obedece. Nós estamos cansados. Nós pescamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Aleluia. Deus poderoso, Jeová. Lance a rede, igreja. Lance a rede, porque tem milagre chegando. Lance a rede confiantemente em Deus, porque tem vitória acontecendo. E quando ele chega em alto mar, nas águas profundas, o dono do milagre estava no barco. O dono do milagre estava no barco com eles. E Jesus diz para ele: não sai do lado direito. Quem sabe Pedro respondeu para Jesus naquele momento: mas Senhor, nós lançamos para o lado direito, nós lançamos para o lado esquerdo, nós jogamos à frente, nós jogamos atrás, e o Senhor agora nos manda lançar do lado direito. Lance para o lado direito. Se o Senhor está te ordenando, lance a rede. Se é do lado direito, lance a rede, porque tem milagre chegando. Tem milagre acontecendo. E quando eles pegam as redes, lançam o lado direito. Outrora,
Eles lançaram a rede e só pegaram sujeira. Ixi. Mas outrora Jesus não estava no barco. Outrora eram só os pescadores. Mas naquele momento, o dono do milagre estava no barco. E quando eles lançam o azeite do lado direito, o peso é diferente. Algo diferente acontece. No lugar que Jesus está, algo diferente tem de acontecer. Aleluias! E quando eles lançam o azeite do lado direito, eles começam a puxar azeite. Eles já sentem a gente pensar. Eles já sentem que algo diferente aconteceu naquele momento. E quando eles começam a puxar, a alegria deles aumenta agora. Não há mais tristeza, não há mais frustração, não há mais ódio, não há mais ira, não há mais raiva. Agora é só alegria, porque o Deus do milagre estava no barco. O Deus do milagre estava com eles. Aleluia. Eles começam a puxar as redes. E o semblante deles muda para melhor. Eles começam a puxar as redes e se encher o barco. Vai puxando e vai enchendo. Vai puxando e vai enchendo. Vai puxando e vai enchendo. Tem milagre acontecendo. Vai puxando e vai enchendo. Tem azeite sendo derramado. Vai puxando e vai enchendo. Tem unção sendo derramado neste lugar. Vai puxando e vai enchendo os barcos. Até que chega um momento que o barco fica tão pesado que está quase afundando. Aí vem um momento do compartilhamento. Chama os dois barcos. Eita glória, Jesus. Começam então a dividir. Aleluias. A bênção é grande. A bênção chegou. Eita glória. Jesus no barco, a bênção chega. É a bênção certa. Aleluias. Louvado seja Deus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam as três a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. De agora em diante serás pescadores de homens. Verso 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que maravilha! Antes pescadores profissionais de peixes, agora pescadores de almas, de homens, que largaram tudo e seguiram a Jesus. O milagre aconteceu naquela igreja. Aleluia, João. Deus, seu milagre para ser derramado neste Meu lugar. Deus, aleluia, Pai. Tome posse desta palavra. Glória a Deus. A pesca maravilhosa, mas é necessário que haja obediência, fé, oração e mudança de atitude, para que o milagre aconteça na tua vida. Amém? Só um pouquinho, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Coloque de pé, igreja, de gentileza. Preste atenção na letra deste louvor.
acontece depois do canto. Soubesse que hoje não teria sucesso. Eita, glória a Deus. Ao milagre acontecer a voz. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer ela para se separar? Esse foi o pensamento deles. Eu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre estava. Mas tentou a noite inteira, nada conseguiu pegar. Escute, mas estava acontecendo no fundo da beira do mar. E em Jesus quem vai chegar e quer teu barco emprestado, preste pra eles. E depois do fundo ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois tudo você vai ver, seu povo tudo vai com você. Depois do fundo que trabalha pro milagre que você ganha. Depois do fundo você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois que esse fundo, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Como posso, igreja?
Ele vai cumprir o decreto nessa terra. Em nome de Jesus. E eu te agradeço a minha rica oportunidade.